Olá, bom dia a todas e todos presentes aqui. A gente está iniciando no dia de hoje a quarta atividade do ciclo de webinário do projeto ECPEMAC. Eu sou Luciano Gomes, professor da Universidade Federal da Paraíba, e vou estar hoje na função de moderar essa atividade. Para as pessoas que já estão participando ou que estão possibilitadas aí de acompanhar pelo YouTube, é interessante hoje como um dia de fechamento de um conjunto de discussões que vem sendo desenvolvidas nesse ciclo, em torno de um projeto ECPEMAC que vem sendo realizado desde o ano de 2018, envolvendo as instituições do Brasil e do Reino Unido, com o apoio de um financiamento do edital do Newton Fund Medical Research Council do Reino Unido, em parceria com o CONFAP no Brasil, diretamente nesse projeto envolvidas as fundações de apoio do Distrito Federal, do Pernambuco e da Paraíba. As instituições envolvidas são a Universidade Federal da Paraíba, a Universidade Federal de Pernambuco, Fiocruz de Pernambuco, Universidade de Brasília, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a Fiocruz de Brasília e a Universidade Federal de Grande Dourados. É uma rede grande no Brasil e no Reino Unido a gente tem pesquisadoras, pesquisadores sediados na London School of Hygiene and Tropical Medicine e parcerias também com colegas da Manchester University. Esse projeto ele vem ao longo dos últimos anos analisando tanto numa dimensão quantitativa como em dimensões qualitativas a maneira como se deu a implementação do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade no Brasil, na atenção básica, uma política importante dentro de um conjunto de políticas para a qualificação da atenção básica, e nos estudos, nas atividades anteriores do webinário, nós tivemos algumas apresentações em torno de pesquisas já publicadas no âmbito desse projeto, e hoje a gente vai estar discutindo dados preliminares, vamos dizer assim, tentando analisar juntos, a partir da apresentação de duas colegas, qual é a percepção de atores-chave na implementação do PEMAC em nível local. Em alguns momentos a gente já pôde debater resultados gerais na diminuição da desigualdade de saúde, na redução ou nos efeitos nas internações por condições sensíveis na atenção básica, aspectos mais gerais do próprio desenho do PEMAC, e hoje a gente está tendo a possibilidade de dialogar sobre resultados da pesquisa no âmbito da implementação em nível local. Para tanto, vou apresentar os participantes e, na sequência, passarei a palavra para elas. Já agradecendo de antemão a presença tanto das pessoas que vão estar expondo, que participam da pesquisa, como das duas pessoas convidadas que muito nos orgulham em estar presentes aqui hoje. Então, a gente vai ter inicialmente uma apresentação da professora Helena Chimizo. Helena é professora titular da Universidade de Brasília, possui graduação, mestrado e doutorado em enfermagem pela Universidade de Brasília e já desenvolveu pós-doutorado na Organização Pan-Americana de Saúde em Washington, na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais na França, no Imperial College no Reino Unido. É uma das grandes pesquisadoras na área de gestão de pesquisa qualitativa no Brasil e, com muito orgulho nosso, integra nossa equipe de pesquisa na sede Brasília. Na sequência da fala da Helena, teremos a apresentação da Josefine Borg. Jo é chamada por nós dessa maneira. Josefine, ela é economista, mestre e doutora em Economia da Saúde, vinculada ao Departamento de Saúde Global e Desenvolvimento da Faculdade de Saúde Pública e Política da London School of Hygiene and Tropical Medicine. Nos últimos anos, ela tem se dedicado a pesquisar mudanças no financiamento da saúde em diversos países e é uma das coordenadoras desse projeto lá na sede nossa no Reino Unido. E como debatedores, Josefine e Helena, cada uma delas terá 15 minutos aproximadamente para a exposição. Na sequência, a gente vai passar para duas pessoas que vão estar debatendo. Uma delas, a professora Fabiana da Cunha Sadi, que atualmente é pesquisadora sênior associada da Universidade de East Anglia, não sei se é assim que pronuncia, depois ela me corrige, lá na Inglaterra, e é economista, mestre em ciência política, doutor em sociologia, também pela USP, colega lá da Helena Chimizo, na USP,
e um pós-doutorado na Universidade de Oxford e pela Universidade Federal do Goiás. Fabiana Sadi tem pesquisado muito sobre pagamento por performance, PMAC especialmente, e editorado importantes publicações internacionais nos últimos anos sobre essa temática. E, por fim, a gente vai ter como debatedor meu amigo, que há muito tempo não tenho encontrado, não tenho tido essa oportunidade, Rodrigo Oliveira. Rodrigo é médico sanitarista, mestre em saúde coletiva pela UFRJ, atualmente é secretário municipal de saúde de Niterói, no Rio de Janeiro, estando à frente da presidência do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Rio de Janeiro, do COSEMES Rio de Janeiro, e tem uma longa trajetória já na gestão pública, tanto no Ministério da Saúde, no Departamento da Atenção Básica, apoiando na Secretaria de Atenção, nesse período, inclusive, de formulação do PEMAC, mas também como secretário municipal de saúde no município de Silva Jardim, em Angra dos Reis, foi diretor do Hospital Getúlio Vargas Filho, tem uma longa trajetória também de gestão, mas sempre antenado com o debate da saúde coletiva de forma mais geral. Então, é um prazer e uma honra para a gente ter a oportunidade de contar com a Fabiana e com o Rodrigo como debatedores. Cada um deles vai ter 20 minutos para fazer suas apresentações. Quando tiver faltando mais ou menos 3 minutos, eu vou apresentar, quer dizer, eu vou fazer essa observação e caso alguma das pessoas participantes, Rodrigo, Fabiana, alguém que está também acompanhando em paralelo, quiser escutar o áudio por meio da tradução simultânea, na barra inferior do Zoom tem um íconezinho com um globo que a pessoa pode escolher ou escutar o áudio original ou escutar o áudio traduzido simultaneamente, que a gente está contando com a contribuição especial de Isadora Patterson, que está fazendo a tradução, e as pessoas que estão participando simultaneamente na sala vão poder, ao longo das apresentações, colocar suas perguntas para serem trazidas para o debate por meio do ícone aqui, Q e A. Então, quem tiver interesse em colocar perguntas, após as falas de Fabiano e Rodrigo, a gente vai também abrir para a possibilidade de dialogar com as perguntas que serão feitas por meio do chat. Era isso. Desculpe a apresentação longa, mas queria contextualizar esse momento, que para nós encerra um primeiro ciclo de debates, e passa então a palavra para Helena Chimizo fazer sua apresentação. Helena, por favor. Muito obrigado por sua disponibilidade aqui, está contribuindo. E a Helena está chamando a assessoria técnica de informática para nos brindar com a projeção. Está aparecendo? Está aparecendo na tela, Helena. Bem grande, tá bom, bem então. Grande. Então, gostaria, então, de dar bom dia a todos e todas, né? Agradecer a oportunidade de apresentar este trabalho, né? Então, sobre a avaliação realística da implementação de pagamento por desempenho nos estados de Pernambuco e da Paraíba. Bom, o pagamento por desempenho ele tem sido uma estratégia adotada para melhorar a qualidade do serviço de saúde temos várias experiências no mundo e, sobretudo, ele tem sido usado como uma forma para financiar reformas em países de baixa e média renda. O P4P, né, o pagamento por desempenho, ele tem várias evidências, né, de que tem efeitos positivos, mas também nós temos evidência de alguns problemas, dentre eles, né, o alto custo do sistema de pagamento de desempenho, requerendo, então, a avaliação da sua performance. Além disso, os estudos sobre P4P apresentam uma lacuna de conhecimento em relação aos mecanismos, né, e os fatores contextuais. No Brasil, nós tivemos, no âmbito do Programa de Melhoria de Qualidade, do Acesso da Qualidade, o PIMAC, que foi muito maior, mas nós tivemos dentro dele o sistema de pagamento por desempenho, em que os municípios recebiam os recursos de acordo com o desempenho das equipes. No PEMAC, os municípios tinham autonomia para usar esses recursos de modo a atender às necessidades locais.
Contudo, né, nós temos poucos estudos, né, como tem sido os efeitos, o resultado dessas escolhas para a atenção básica. Então, os objetivos dos nossos estudos, então, foram analisar os mecanismos e os resultados alcançados e compreender, né, como os fatores contextuais atuaram na implementação do PEMAC nos municípios do estado da Paraíba e de Pernambuco. Nós escolhemos, então, como referencial teórico-metodológico a avaliação realística. Essa teoria ela foi desenvolvida por dois cientistas sociais canadenses que entendem, né, que os programas são sistemas complexos, que têm interações sociais, que influenciam e são influenciados por sistemas sociais, políticos, organizacionais mais complexos ainda, né? Então, nessa abordagem, se enfatiza a compreensão de como as regularidades são provocadas por desencadeamento de mecanismos causais em contextos específicos. Nesse referencial metodológico, é importante, então, a gente identificar os mecanismos, né, que são as mudanças nos raciocínios e comportamentos das pessoas que nele atuam e que são distintos do programa. Os contextos, eles se referem aos aspectos também sociais, políticos, organizacionais, histórico, né, e outros aspectos que afetam o funcionamento dos mecanismos específicos do programa. E os resultados, eles se referem, então, a qualquer padrão de mudança devido à implementação do programa. Esses autores entendem, né, que os programas eles não atuam no vácuo, né, que eles interatuam com os vários fatores aqui colocados. Para a avaliação realística, é importante se desenhar a teoria inicial do programa. Então, no caso do PEMAC, né, a partir dos manuais do PEMAC, a gente desenhou aqui as suposições, né, aquilo que, a partir do que o programa se dispôs, né, o que ele poderia desenvolver em termos de resultados intermediários, os resultados propriamente para o alcance do objetivo do programa. Então, nós tínhamos ali a possibilidade de contratualização e recontratualização pelos municípios. Nós tínhamos um sistema de avaliação, que era composto pela autoavaliação, monitoramento de indicadores, a avaliação externa, era previsto também atividades de treinamento, né, a educação continuada, era prevista a transferência de recursos para os municípios, poderia-se ter estabelecimento de leis para isso, para que os recursos fossem alocados para as equipes. Em termos de resultados, né, intermediário, era esperado, então, né, que o programa desenvolvesse, né, uma orientação das equipes para o alcance do resultado, que se aumentasse a motivação das equipes, aumentasse as habilidades dos trabalhadores para trabalhar em equipe, era esperado também uma melhor responsividade para as necessidades dos usuários, com o aumento da satisfação das equipes, melhoria das entregas do serviço de uma forma geral, melhoria na participação da sociedade civil e melhoria na capacidade da gestão municipal. Isso para alcançar, né, como resultado, a melhoria no acesso, melhoria na qualidade, a redução de inequidade e melhoria também no accountability, visando aí uma melhor qualidade de atenção para os nossos usuários. Então, esse era o desenho inicial do programa. Onde foi realizado o estudo, né? O estudo foi realizado em 12 municípios da Paraíba, em 12 municípios do estado de Pernambuco. Foram critério de exclusão o porte, né, dos municípios, também a localização geográfica, né, que contemplasse aí o interior, né, chamado aí do sertão, a região também mais próximo ao litoral. Então,
os critérios de inclusão envolveram aí os critérios de diversidade populacional, geográfica. A gente pode ver, né, no estado da Paraíba, que a gente tem aí uma cobertura, né, então bem importante, 100%. Em Pernambuco, também nós temos alguns municípios com 100%, mas ela é mais variada. O número de equipes que participaram aqui do terceiro ciclo está bem pequeno, mas elas variaram muito, né? Por exemplo, de 4 em Barra de Sertã, 186 em João Pessoa. Então, foi muito variado. Quem participou do estudo, nós fizemos, então, entrevistas semi-estruturadas com gestores de saúde, 3 entrevistas em Pernambuco, 12 entrevistas nos municípios da Paraíba, totalizando 25 entrevistas. Realizamos também entrevistas com conselheiros municipais de saúde, 15 conselheiros no estado de Pernambuco, 12 na Paraíba, 20, totalizando 27, e também realizamos grupos focais com as equipes de saúde da família, 24 no estado de Pernambuco e 24 na Paraíba. A análise envolveu a discussão, né, a leitura, a discussão e a pactuação aí dos mecanismos, né, a compreensão desses mecanismos até a gente chegar a uma saturação entre os pesquisadores. Então, um mecanismo bastante importante foi a participação dos trabalhadores, particularmente dos agentes comunitários e enfermeiros, que perceberam, né, no PEMAC a oportunidade de ampliar os recursos financeiros para todos os trabalhadores da equipe de atenção básica. É importante destacar, né, que os agentes comunitários, eles também se conectaram a outros atores, né, em nível municipal, como os sindicatos, os conselhos de saúde, para a criação da lei municipal. Nós tivemos aí 100% dos municípios que participaram do nosso estudo com leis criadas, né? Também, nesse mecanismo de participação, os trabalhadores que passaram a receber os recursos do programa, eles foram ampliados, né? Então, os trabalhadores indiretos, né, como porteiro, como motorista, também passaram a receber os recursos do PEMAC. Tudo isso é um esforço, né, dos trabalhadores no sentido de aumentar a transparência e o accountability desses recursos. Esse mecanismo, né, ele aconteceu, sobretudo, porque no primeiro ciclo, né, observamos bastante em vários municípios problemas no sentido dos trabalhadores, apesar de assinarem a contratualização, não estarem suficientemente esclarecidos em relação aos propósitos do programa e também não havia transparência no uso dos recursos. E um outro motivo, né, que mobilizou os trabalhadores é que o pagamento dos incentivos no primeiro ciclo, em muitos municípios, aconteceu apenas para os profissionais da assistência direta e alguns municípios para os profissionais de nível superior. Então, isso mobilizou bastante a participação dos trabalhadores e o protagonismo. Um outro mecanismo importante foi a motivação dos trabalhadores, né? Então, os incentivos, né, de fato, motivaram os trabalhadores, gerando efeitos, né, positivos aí nas atitudes, no comportamento e na satisfação dos trabalhadores, que resultaram, né, na melhor prestação do cuidado. De fato, existem vários depoimentos dizendo, olha, né, então o dinheiro incentivou sim, nós nos sentimos mais motivados em vários aspectos da prestação do cuidado. Nós temos aí, né, como exemplo, o acolhimento do usuário, a melhor padronização dos procedimentos. É importante destacar, nesse sentido, né, que a avaliação externa ela contribuiu muito, né, para orientar a forma de execução dos cuidados, né, bem como o monitoramento dos indicadores, também pelas equipes, ajudou bastante, né, as equipes a se sentirem motivadas para melhor prestar os cuidados. Então,
é importante destacar esses fatores. Por outro lado, também nós tivemos fatores que desmotivaram ou reduziram a satisfação, a motivação dos trabalhadores e geraram também sentimento de injustiça, né? Quando o resultado da avaliação de desempenho e o correspondente pagamento era menos do que o esperado, né? Então, isso aconteceu, os trabalhadores falaram em municípios de ambos os estados, eles conviveram, muitos municípios conviveram com essa situação, né? Havia também uma falta de transparência e feedback dos resultados da avaliação externa pelo Ministério da Saúde, né? Muitos depoimentos, então, dizendo que tentaram uma comunicação para tentar entender melhor o porquê daqueles resultados, mas tinham dificuldade e muitos não tiveram retorno do Ministério da Saúde. Um outro fator também que interferia na motivação dos trabalhadores, principalmente em pequenos municípios, que o valor do incentivo era muito baixo em relação à pressão gerada pelo processo de avaliação externa. A mudança de gestores também causou falhas no pagamento dos incentivos, né? Então, principalmente nos primeiros ciclos, muitas equipes não receberam porque os gestores mudaram e o outro que chegou, o novo que chegou, não deu continuidade no pagamento. Então, isso funcionou como um fator desmotivador. Outro mecanismo importante, isso aconteceu, né, na maioria dos municípios de ambos os estados, que houve melhoria na infraestrutura e na disponibilidade de equipamentos e insumos. Houve, de fato, uma maior agilidade na compra de insumo, de pequenos equipamentos, como otoscópio, como balanças, coisas básicas que as unidades de saúde necessitam. E também vários relatos de que houve melhoria na infraestrutura física das unidades, reformas bem importantes, muitas das unidades eram casas alugadas, passaram a ter unidades próprias, né, com melhores condições. Houve também melhoria nas condições de acessibilidade nas unidades básicas de saúde, com rampas, com cadeira de rodas, que antes não existia, e houve também melhoria na ambiência das unidades. A climatização é bastante citada nas entrevistas, né? Isso tudo melhorando, então, a qualidade e também melhorando o acesso nas unidades de atenção básica. Também, né, teve também aspectos que interferiram, né, negativamente em relação à infraestrutura. Houve pemaquiagem, né, chamado pemaquiagem, em algumas unidades de alguns municípios levarem no momento da avaliação autoclave, cadeira de dentista, para que tivesse melhor desempenho nas suas notas. E houve também, em alguns municípios, apesar dessa divisão de recursos para a gestão, eles não sabiam bem, né, como esses recursos eram exatamente usados na compra de insumos e equipamento. Então, também teve um certo problema em relação à transparência. Um outro mecanismo bem importante foi a reorganização do serviço, né? Então, houve, né, mudanças no processo de trabalho que resultaram em mudança no modelo de organização do serviço. Aí nós temos vários exemplos, né? A redução das filas é muito citada, que antes do PEMAC havia filas, as pessoas iam de madrugada, né, esperar as fichas, e depois do PEMAC, então, eles abriram as agendas, abriram também um espaço para atendimento das demandas em espontâneo. Então, é uma melhoria nesse sentido, um melhor monitoramento dos grupos prioritários, a busca ativa, então, várias ações de reorganização no serviço que resultaram na melhoria do acesso e da qualidade. Helena, Então, só para você se autorregular, desculpe interromper, já foram uns 15 minutos de tempo para você. Tá, então eu já estou aqui, né, indo para a discussão. Então, na perspectiva, né, dos atores chaves, o programa ele propiciou, sim, mecanismos relevantes para aprimorar
o desempenho da atenção básica, o protagonismo dos trabalhadores, né, para maior transparência, a Contábil foi muito relevante, os incentivos, sem dúvida, motivaram os trabalhadores, mas de fatores contextuais, a fragilidade, né, para pagamento desses incentivos, numa regularidade necessária, foi um problema. O pagamento também, pequeno valor em pequenos municípios, foi um problema também. É importante destacar, né, que a resposta do programa não foi uniforme nos municípios, né, sobretudo os municípios menores, eles tinham mais fragilidade nos serviços e receberam menos incentivos, né? A avaliação externa, ele foi um mecanismo muito importante que realmente, de fato, gerou mudança na organização do serviço, na forma de interação das equipes e delas com o serviço de saúde do município. E também já falamos, né, do problema que a avaliação externa trouxe, a curva de Gauss gerou muito problema, né? As equipes não entendiam. E já falei anteriormente, né, da melhoria na infraestrutura. Apesar, né, da autonomia dos municípios na implementação do programa e na variação do design que será apresentado no próximo estudo, houve pouca variação dos mecanismos, possivelmente devido à complexidade do programa, baixa capacidade institucional na gestão do programa, apesar da presença dos apoiadores da educação continuada, que não foram uniformes e não estiveram presentes em todos os municípios. Das limitações, né, nós fizemos o estudo em 2019, então tivemos o viés de memória, mudança de gestores e trabalhadores e outros programas que atuaram concomitante. Como consideração final, o PEMAC, ele difere, traz como inovação, né, de outro sistema de pagamento por desempenho, a capacidade, né, o mecanismo de provocar mudança na organização do serviço de atenção básica pelas equipes nos municípios. E também, né, não só nos municípios, uma maior noção, né, das equipes do serviço existente dentro das regiões de saúde. Então, era isso que eu tinha que colocar. Muito obrigada. Aqui uma foto nossa, né, da equipe projetando os vários estudos que nós conseguimos alcançar aqui. Foram agregadas outras pessoas aqui no Brasil, mas essa é a foto inicial da equipe pensando nesses projetos. Então, muito obrigado pela atenção e peço desculpa por ter extrapolado um minutinho. Muito obrigada, Luciano. Helena, muito boa a tua apresentação, a gente agradece, ainda mais finalizando com a foto que a gente podia ainda se aglomerar, andar sem máscara, estar juntos e tal. Muito bom, muito importante os achados que você apresentou. Eu passo agora para Josefine poder apresentar. Jo, take your time, it's your moment. Okay. Thank you very much, Luciana. Good afternoon, everyone. Good morning to those of you in Brazil. It's really nice to be here today. So I'm going to be presenting on behalf of the EquiPMAC team. You can see there's a lot of people involved in this particular study. We're going to be discussing the design and adaptation of pay-for-performance schemes, comparing across municipalities in 2 states in Brazil, in Paraíba and in Pernambuco. Next slide, please. So just by way of introduction, I'm going to be referring to pay for performance in this presentation, and by that I mean supply side incentives that are designed to improve the quality of services and or the utilization of services. And what we see in the international literature is that there is substantial variation in the design of pay for performance or P4P schemes. We were involved in a review quite recently of the literature, and we basically found that the design of these schemes is generally underreported in studies. So it's quite hard to know within particular schemes what actually was done, what the design was. And the other issue that we have is that in most
countries, the design of a scheme is homogeneous within the scheme. So everybody exposed to the program is exposed to the same design, and that makes it quite difficult to study what effect the design of the program actually has. What we know is that the design of pay-for-performance programs is dynamic. By that I mean it evolves over time. It's not a static program, and often there are adaptations that are made, either because of implementation challenges that are experienced or to adapt to the local context. But there have not been very many studies documenting these changes over time. We also know that the design of pay-for-performance schemes is important and that it has implications for how effective these schemes will be and their impact on equity across the population. Next slide, please. So I'm sure you're all familiar with the PMAC scheme in Brazil. So I'm just going to focus here on some aspects of the scheme which are relevant, particularly to this study. So obviously the PMAC scheme is a much broader scheme, and pay for performance is just one element within it. And we can think about the pay for performance component as operating at two levels, at the federal level and also at the municipal level. So at the federal level, the program pays monthly financial payments to municipalities based on the performance of the family health teams within the municipality. And because of the federal level design, some of the features at the municipal level are determined by the federal level and are the same across all municipalities. And that is whose performance is assessed, and that's the family health teams, but also the methods of performance assessment and external evaluation, self-assessment and routine monitoring are the methods of assessing performance of teams, and that's the same across all municipalities. However, the second level of the pay for performance component is at the municipal level, and municipalities are able to determine how to allocate the PMAC funds they receive from the federal level, and whether and how much to pass on to teams, and who within the teams may be eligible to receive the money. So to that extent, there is variation in the design of the pay for performance scheme across municipalities. As Elena mentioned, the design that municipalities choose is then enacted in law, which can be modified at each round of the program. So the program was implemented over 3 rounds, and the performance of teams was assessed at the beginning of each of those rounds. As I mentioned, in most schemes, the design of pay for performance is uniform across all that are exposed to the scheme. So Brazil provides this unique opportunity to understand how the variations in design of the municipality level have played out in practice. So this brings me on to the study objectives. So in this study, we were interested in describing the design choices that were adopted by the municipalities in a sample of municipalities in Brazil. By design choices, I mean the decisions the municipalities made regarding how to allocate the PMAC money. We also wanted to identify the challenges associated with those design choices and to describe any adaptations to the design that were made to address these challenges. Next slide, please. So in terms of methods, the study design was a multiple case study design using qualitative data. And the data that we drew from was the same data that Elena just described in her presentation. However, we focus here on 10 municipalities from each of the 2 states that were selected at random. So there are 3 sources of data that we used: the key informant interviews, of which there were 2 at the municipal level, both with the municipal managers and the council team.
and focus group discussions with primary healthcare providers from the family health teams. And lastly, we also reviewed the municipal laws. Next slide, please. In terms of data analysis, we used a thematic approach, and the analysis was guided by two conceptual frameworks. So the first was a framework that was developed by a colleague of ours, Corvax, in the review that I mentioned earlier. And we adapted that framework to fit the purpose of the PMAC scheme. So not all the features were relevant, and we just extracted those that were. Secondly, we used the FRAME framework, which is a framework that has been developed to describe the adaptation of interventions within process evaluation. And again, we just extracted some elements of that framework, the adaptation process, so what was modified and who was involved in making the changes, and the reasons for the adaptations. Next slide, please. So I'm now going to go on to the results of the study. So I'm going to begin by just giving you an overview of the design of the schemes at the municipal level. These are aggregated across each of the 2 states that we looked at overall. And they're grouped by the different design features within the P4P typologies that we were using. So what we found was that in most of the municipalities, well, first of all, in almost all of the municipalities, some of the funding was allocated to teams. There was only one municipality that didn't pass on any money to teams. And in Pernambuco, we found that most municipalities passed on more than half of the money to teams. In Paraíba, the majority, it was equal 50-50 between teams and managers. In terms of the basis for payment, so what determined the allocation of funding across teams, in both states, it was the PMAC score that really determined the allocation of funding in almost all cases. There were some municipalities that divided the payment equally across teams. And as I mentioned, there was just the one municipality that didn't pass on any money to the teams. In terms of the frequency, there was variation across states. So in Paraíba, mostly they made payments monthly to teams, whereas in Pernambuco, it was 6 monthly or yearly. In terms of the recipients, so who could receive the money within the teams, in all municipalities, clinical staff were eligible to be paid. And quite a lot of municipalities also paid community health agents and technical and public health staff, with a smaller number also paying support staff like janitors or administrative staff. And finally, in terms of how the money could be allocated within teams, in most cases, payments were differential by card. So doctors, for example, would receive more money than nurses or lower level card. However, in one municipality, they paid the same for all clinical staff. And in 2 municipalities, they paid the same for all staff, irrespective of card. Next slide, please. So now I'm going to go on to describe the challenges with these designs and some of the adaptations that were made by the municipalities. So first, if we look at the what is incentivized design feature. So this is, the basis for payment within the municipalities. There were a number of challenges that were reported. And I guess the predominant one was really the fairness of the external evaluation. And this was particularly felt among rural municipalities or smaller municipalities that had quite poor levels of facility infrastructure at the start of the program. So they felt disadvantaged because a lot of the performance score was determined by the external evaluation, over 70% of indicators. And a lot of the focus of the external evaluation was on the availability of infrastructure, as Helena mentioned earlier. So as you can see in this quote,
that was a cause for concern for some of those municipalities. Another challenge was related to the transparency around the evaluation process. So municipalities feeling that they didn't fully understand what was being monitored and evaluated. And in cases where the performance score didn't correspond to what they expected, there was a lack of feedback. So it was difficult to understand how they could have performed better in future rounds. And in George, I'm sorry to interrupt you, but I think that the slide that we are seeing in the is not the same that you are reading in English. Can you see, please, Oh, if we are sorry. connected? Because maybe Yeah, Tim sorry. should pass I one see. slide more. Oh, George. thanks, Luciano. Sorry, I was looking at my version. Yes, so we are, sorry, Tim, we're one more slide ahead. And again, yes, we're here. Thank you. So sorry. Thanks for spotting that, Luciano. So yes, so in some municipalities, the teams were actually blaming municipal managers because they thought they were responsible for the external evaluation, even though that was not the case. Quite a few municipalities implemented adaptations to tackle these challenges. So 4 municipalities switched to paying all teams the same, irrespective of their performance score. One municipality that initially paid all teams the same actually reverted to paying based on the performance score because they were concerned that it was demotivating if payments were delinked from performance. And one municipality implemented a new method for performance assessment based on user satisfaction and used their own municipal funding to pay teams based on this because they thought this was a clearer method of performance assessment for teams. Next slide, please, Tim. So the next design feature is the use of funds, so how the funds were allocated between teams and managers. So there were again some challenges here, particularly where managers received more than 50% of the funds overall. That resulted in tensions in certain municipalities. And in one particular municipality, teams refused to actually join the third round because of this. So the other issue was around the transparency in the use of the municipal funding. So that share of funding that municipal managers used, they could use it in various ways for training, to invest in team infrastructure, to support management operations. And in some cases, it wasn't clear how that money was being used for teams. And that resulted in tension and distrust in the scheme. And that was particularly problematic in those municipalities where the laws were ambiguously worded, so it wasn't clear within the law how that money should be used. And in one extreme case, there was an example of funds being used to pay salaries for staff instead of bonuses. So a number of adaptations were made to address these challenges. There was an increased share of funding provided to teams in 2 municipalities. And management funds were also used to pay non-clinical staff in one municipality and to introduce equity adjustments, so paying poor performers and disqualified teams so that there was more equity. In terms of the, sorry, next slide, please, Tim. So in terms of the incentive size, so this is how much different team members are paid within the team. So where it was differential, so where higher card staff, for example, received more money than lower card staff, that often resulted in tension within the teams, resulting in some dropping out from PMAC altogether, because that was seen to be unfair, as everybody is contributing towards service delivery. And a second issue was around the differential team size. So municipalities most often would pay municipalities based on the performance score group that they fell into. However, those teams that had more staff on a per capita basis would end up receiving less money
individually, and that was felt to be unfair in some places. So a number of adaptations were made to address these challenges. So 4 municipalities decided to pay all team members equally, irrespective of card. And in one municipality, they adjusted the payment for team size so that every individual within the team would receive the same amount of money. Next slide, please. So in terms of who gets paid, as we saw, many staff were not eligible for payment in the first round, so support staff, for example, and technical staff. And that created tensions within the team because that was perceived to be unfair. On the other hand, some municipalities expressed concern about what they called free riders. So they felt that if you paid everybody within the team, but only some people in the team were really working hard, that would be unfair because people would be free riding on the money. So there were trade-offs there around equity and fairness on the one hand, and a worry about free riders on the other. Another concern was around staff turnover. So particularly for staff on short-term contracts, it was felt to be unfair when they might leave a team, even though they'd contributed to the performance score in the external evaluation, and that they wouldn't get paid. The new team member would be paid instead. So a number of adaptations were introduced to tackle this. For example, non-clinical staff were included in the bonus in a number of municipalities. And in 2 municipalities, it was decided to restrict the payment only to those that were present at the time of the external evaluation. So the last design feature is the frequency of payment. So municipalities that were paying annually, that was reported to be a challenge in some cases because teams felt that it was too long a lag between, they needed more frequent payment. It was demotivating, and that sometimes led to gaming as well, that Elena mentioned earlier. On the other hand, monthly payments to staff were sometimes perceived as a salary rise rather than an incentive payment. So adaptations to address this, well, in 2 municipalities, the frequency of payment was actually increased, but in 2 municipalities, it was also reduced. So municipalities adapted in different ways depending on the challenges in their particular locality. So the decision-making process around the design and the adaptation, I just want to touch on that briefly. We can say that it involved a lot of different stakeholders. Obviously, the municipal managers and health council representatives were involved. But, and I think we heard this in Elena's talk as well, the unions were a very important stakeholder in shaping the original design, but also the adaptations that were to follow, particularly the community health agent and the nurses unions. There was a lot of negotiation involved in both design and adaptation, often resulting in conflict within and between teams, as well as between teams and managers. The most contentious design features were what was incentivized and the basis for payment. So really the use of the performance score and the external evaluation for the reasons I mentioned before, together with how that money was used and who within the team gets paid. We found evidence of diffusion of information across municipalities. So some municipalities, particularly the larger urban municipalities, passing on information about their design and influencing other municipalities. Changing political leadership was also important, both in explaining why certain changes or adaptations weren't made, or by prompting adaptations in some cases as well. So next slide, please. Joe, just to inform you that you've already reached 20 minutes, okay?
Oh, sorry, Luciano. Okay, I will be very speedy on my summary. So yes, so just very briefly, there's substantial variation in design across municipalities we've seen. And then the two features that were the most challenging were around who gets paid and the size of incentive, as well as what is incentivized and the basis for payment. The adaptations were mostly concerned with universality and trying to ensure fairness and equity, that nobody is left out of the scheme, and mostly around tackling design issues rather than contextual factors. I think I'll just move on to the last slide, Tim, if that's okay, the conclusion. So I think we need more attention to the design of P4P schemes in future research. This study has confirmed the dynamic nature of the PMAC program, and there are a number of design recommendations that follow from this. The importance of ensuring that there aren't any omissions in the incentive design, so all the key stakeholders are included in the incentive and that the allocation between them is fair. And also ensuring that the basis for payment, so the performance indicators, are within the control of those being incentivized. It's also important clearly to address context, so to ensure that there's a level playing field in terms of facility readiness, and that the design and the allocation of funding is transparent. Thank you. Thank you, Jo. É muito difícil estar no lugar de Josefine e de Helena com pouco tempo para apresentar tantas informações. Antes de passar para o debate, convidar a Fabiana Sadi para fazer a primeira intervenção no debate, queria contextualizar nesse aspecto. A gente, na semana passada, para quem não participou da atividade, contou com a presença no debate além da professora pesquisadora da Fiocruz e uma das coordenadoras da rede de pesquisa em APS presente, professora Lígia Giovanella, a gente teve também o professor Eider Pinto, da Federal da Bahia. E no debate entre Eider e Lígia, a gente discutindo, apresentou-se como um dos pontos importantes para refletir sobre não só a experiência do PMAC, mas os desafios que estão postos hoje a partir da mudança do financiamento por meio do Previne Brasil, era compreender exatamente como se deram diferentes maneiras de implementação no nível local, o quanto disputas, tensões, diferenças constituídas a partir da autonomia do nível municipal podem ter gerado experiências positivas e interessantes e que podem ajudar-nos nessa situação de maior dificuldade da implementação das políticas de atenção básica a partir de mudanças recentes dos últimos anos, e especialmente a partir das mudanças mais intensificadas no governo atual, o quanto olhar para essa experiência local da implementação do PMAC pode ajudar a debater. Então, tanto a apresentação de Helena como a apresentação de Jo são resultados ainda preliminares de artigos que a gente está concluindo, tentando explorar isso, a partir de uma abordagem qualitativa, como é que se deram certas escolhas no nível municipal, envolvendo trabalhadores, gestores, controle social, e como é que foram percebidas essas diferentes formas de implementar pelos atores que estão nesses lugares de gestão, de controle social e do trabalho. Então, feito esse contexto, né, fazendo conexão com o que foi o debate da vez passada, eu convido a Fabiana Sadi para abrir a câmera e entrar na discussão. Fabiana, fique à vontade, você tem aí cerca de 20 minutos para trazer as ponderações que você achar necessárias e adequadas em torno do debate, tá bem? Na sequência, a gente vai para o Rodrigo. Muito obrigada, Luciana. Dá para me ouvir bem? Estamos ouvindo bem e vendo. Tá joia. Vou começar fazendo uma ponderação sobre o trabalho apresentado em segundo lugar, e depois eu falo sobre a implementação, né? Então, sobre esse trabalho do redesenho do PMAC lá no nível municipal. Quero falar primeiramente do caráter pioneiro desse estudo no âmbito brasileiro.
e o quão é necessário a gente entender melhor do desenho e redesenho do PIMAC no nível nacional e no nível local. Né? Então, a equipe PIMAC aí está de parabéns por estar trazendo essa contribuição. É o primeiro mapeamento que a gente tem de formas de redesenho do PIMAC no nível local, né? Usando categorias próprias, né? do P4P. Né? Nós já tivemos algumas outras, mas não com esse foco, né? E mais sistematizada. Né, de cunho institucional, do redesenho, do PIMAC no município. Nós, brasileiros, nós pensamos muito no redesenho do PIMAC no nível nacional, né? E é muito legal trazer aí os pesquisadores internacionais, né, com as teorias que trabalham, e virar para os brasileiros e falam, não, vocês também estão redesenhando no nível local, né, e utilizar essas categorias que eu entendo que são categorias de cunho institucional, que vem do institucionalismo, né? São categorias utilizadas para se entender o desenho de programas de pagamento por desempenho, de P4P, né? Eu preciso falar que essas categorias, né, ela apresentam uma limitação, né? E assim como todo framework de tipo institucionalista, utilizado para entender desenhos de políticas públicas, tem a sua própria limitação, né? Porque ele está ali focado em determinadas características de desenhos, regras do desenhos que são assim muito caras, importantes para aquela política pública, né? Então, os meus comentários, eles vão no sentido de colaborar para que se tenha uma maior compreensão das comparações sobre os processos de mudança e adaptação, né? Se a gente achar que é possível fazer isso olhando para a pesquisa que a Jo aí apresentou, como que seria possível a gente avançar na compreensão e usando essas categorias institucionalistas, né? Então, vai no sentido, o meu comentário, de estar mostrando aqui alguns novos elementos ou inter-relações entre as variáveis, né, que podem ajudar nessa maior compreensão e comparação sobre o processo de mudança, vis-à-vis as características de desenho de um framework de tipo mais institucional. Mas por que isso? Porque eu vejo que há um certo limite no institucionalismo, né? Se você olha só para as características, que são basicamente as primeiras 5 características apresentadas ali do desenho, né? A sexta não, que é do processo de decision making, ela é mais processual, mas as 5 primeiras, ela tem esse cunho institucionalista forte, né? Essas 5 primeiras, se você a utiliza de forma separada, ou se você não faz inter-relações com os conceitos, né, ela não te permite trazer à tona o como e o porquê foram implementados, redesenhados e adaptados aqueles elementos, né? E como que isso ocorreu em diferentes municípios. E em que município se verificou mais uma tendência ou a outra tendência. Então, se você se foca numa descrição separada das características do desenho, você corre o risco de esvaziar ou não tornar uma compreensão tão rica como ela poderia vir, né, em termos da própria mudança em relação aos seus desafios e adaptação. Então, se você usa de forma separada essas variáveis, que são mais de cunho institucionalista, de um desenho de P4P,
isso não te permite compreender o como e o porquê das singularidades de distintas mudanças entre os municípios. Mas eu reconheço que tem já um esforço grande aí de integrar variáveis de processo na análise do redesenho apresentado, né? E eu vejo muito focada na sexta variável, sexta característica do desenho, que é o Decision Making Process, né? Mas eu não vejo associações e relacionamento entre esta variável característica do processo e as outras características do desenho. O que, na minha opinião, no meu jeito de ver, isso poderia estar enriquecendo mais ainda o trabalho. Mas talvez seja algo que não coube também no slide, na apresentação, mas que o grupo, né, já esteja também pensando e discutindo. Então, eu vou aqui apresentar algumas sugestões. Se vocês me permitem usar, né, eu vou estar botando o dedinho na análise. Então, se fosse para avançar em direção a maior comparação e compreensão comparativa entre os municípios, né, para entender por que em alguns municípios eu tenho mais ou menos de uma daquelas 5 características de desenho, por que elas ocorrem diferente, né? Como que talvez isso poderia ser feito? E de forma a trazer, né, de forma interrelacionada, alguns conceitos mais complexos ou de processos de análise. Então, uma forma que seria adicionar variáveis de processo ou frameworks de processo na própria análise temática, como conceitos de política pública, de gestão, governo, da própria política, ou caracterizar, sintetizar mais ainda as variáveis de processo e de conflito que a análise já possui e que foi trazido na sexta característica aí do desenho, que é o Decision Making Process. Então, se for aprofundada a análise, síntese, né, qualitativa desse Decision Making Process, os tipos ou as formas de Decision Making Process que ocorrem lá na ponta, e poder relacionar com os outros tipos de características do desenho, isso nos permitiria compreender, né, condições distintas de policy making process que podem estar relacionados mais ao que é incentivado, a como o fundo é utilizado, ao tamanho do incentivo, a quem ganha o pagamento e a forma que pode afetar também essa lacuna no pagamento, né? E aqui você poderia, por exemplo, uma forma de fazer isso, né, deixar mais claro como que foi feito o frame, porque na parte do método, no slide, a Jo diz que foi feita uma análise temática e depois foi feito um frame. Então, talvez aqui aprofundar esse frame para criar tipologias ou mais síntese após análise temática, né? Para poder fazer interrelação entre as variáveis e, em especial, entre as outras 5 e a sexta. Um exemplo, tipos de conflito e níveis de conflitos que são citados ali no slide 9, né? Então, classificados entre alto, médio, baixo, ou os próprios tipos deles, trazendo assim uma maior compreensão sobre os tipos e os níveis de conflito e como que eles influenciariam na adoção ou redesenho ou readaptação de cada característica institucional do desenho. Como que isso ocorre ou ocorreu, né? Talvez tenha aqui uma ideia, como eu já falei antes, né, para se avançar o frame que já foi feito na análise.
e ir construindo algumas formas de resumo, síntese e tipologia e interrelações na análise qualitativa. Mas o que eu estou falando? É que a gente pode colocar esse framework com características institucionais de desenho numa perspectiva contextual comparativa, fazendo interrelação entre os conceitos, né? E não mais deixando os elementos, as características do framework separados. O que foi redesenhado ou readaptado, adaptado, ele passa a ser relacionado às variáveis de processo significativas com distintas características. Você daria para fazer um mapeamento, né, melhor. Eu estou falando da construção de sínteses qualitativas para cruzamentos de dados, inclusive com dados quantitativos posteriormente. Então, se esse avanço no frame for feito, e você chega a indicadores síntese qualitativos, você pode, inclusive, fazer cruzamentos, né, e criar modelos aí de métodos mistos. Vou trazer o exemplo do slide 9. Como que está o slide 9? E algumas características mais que poderiam ser acrescentadas se eu fizesse uma interrelação, né, entre o que é incentivado, que é a primeira variável característica do desenho, e é o que está no slide 9, né? E se eu trouxer as variáveis de processo de decisão. Então, aqui eu vou olhar para outros desafios e adaptações que não estão lá nesse slide 9, né, mas que me permitem compreender melhor, inclusive, avançar nessa compreensão sobre o que é incentivado, né? Por exemplo, incluir aqui alguns elementos variáveis de processo dos desafios, nos challenges, né? Como constante conflito e negociações em torno do o que se incentiva e também o tamanho do incentivo. Isso é uma constante, tanto no nível local, tanto no nível nacional. Então, se você já mapeou aqueles conflitos, nessas negociações, se avançou no frame, na análise de frame, então você pode olhar para essa variável, o que é incentivado nessa ótica também dos conflitos, nas negociações, porque eles funilam, eles direcionam para uns e não para os outros, né? E aí, o que você está falando, Fabiana, no nível local? Sindicatos, né? Que é o que já está lá no slide do Decision Making Process, só que agora nós estamos trazendo para o slide do What is Incentivized, o que é incentivado, né? E dentro da própria secretaria, né, todos os conflitos e negociações com o setor financeiro, com políticos, entre os próprios técnicos, as discussões, como que isso também limita. No nível nacional, né, toda a discussão, pactuação que há entre o Ministério da Saúde, Conselho Conasense, e depois os conflitos dentro da própria governança do PIMAC, né? E aí é o que é incentivado, né? Quais são os indicadores que a gente vai continuar usando para incentivar? Entre questões, inclusive, aqui, qual o tamanho do survey, né, que é utilizado no PIMAC. Então, com conflitos constantes ali, né, entre ministério e avaliação externa. Então, são, assim, algumas ideias, né, que eu acho que podem estar enriquecendo a análise. Então, vou passar agora para a análise de implementação, né? Muito obrigada, Helena, por estar aí, né, compartilhando com a gente. Há, sim, essa lacuna sobre os fatores contextuais, os mecanismos, a forma como eles podem estar impactando aí todo o processo, né? E vou estar aí focando no que você falou
sobre alguns mecanismos separados. Eu peço aqui desculpa para estar trazendo uma versão mais crítica também em relação ao que Helena apresentou. Vou fazer umas provocações, Helena, em relação a alguns mecanismos em que você apresentou mais um aspecto positivo do que mostrando exatamente o conflito, as problemáticas, né? Então, eu peço aqui licença para eu colocar o dedo aqui novamente na análise, né? Mecanismos de participação social. Né? Realmente, esse não houve o envolvimento da maioria dos trabalhadores no primeiro ciclo, mas e nos próximos ciclos, né? Como que ele foi evolvendo? Vai ter um grande envolvimento dos trabalhadores? Uma coisa que eu senti falta na análise, né, já vou colocar aqui, não vou deixar para o final, é que ela é apresentada em geral. E aqui eu vou desafiar, né? Vou desafiar vocês aí a tentar mapear melhor as respostas encontradas para cada mecanismo, né? Fazer uma mapeação, por exemplo, mostrar os resultados segundo tipos de equipe, segundo capacidades organizacionais e de insumos, né, de gestão das unidades, em vez de apresentar o resultado para todos, né? Já houve essa preocupação da Helena em falar de pequenos municípios, né, que a gente sabe que é bem diferenciada aí, em torno da capacidade financeira, do que se pode. Ou mesmo tá mapeando, categorizando os resultados segundo a capacidade financeira do município, né? A interação da equipe, como ela é diferenciada, a capacidade da unidade de entregar. Então, em vez de apresentar o resultado de forma geral, né? Então, seria assim, um avanço na análise, mas seria algo que seria assim, tão rico para o Brasil, para o gestor, né? Para os gestores, para a nossa compreensão. Vou para o mecanismo motivação dos trabalhadores. Eu não acho, as evidências, trabalhos, não falam de motivação positiva de forma dominante, como você apresentou, né? E você chega a dividir no trabalho as motivações intrínsecas e extrínsecas, ou você está falando só a motivação em relação ao recurso? Mesmo assim, há muita crítica, né? Não é todo profissional que está motivado, né? O seu olhar também sobre a motivação dos trabalhadores em relação à contribuição da avaliação externa. Isso também não é unânime lá na ponta, né? Inclusive... Ana, só para registrar, faltam 2 minutos. Tá, há uma certa queixa da falta de agendamento, né? A melhoria da infraestrutura, isso também não é unânime na ponta, né? E, aliás, o trabalhador lá na ponta, muitas vezes, ele não sabe se aquele dinheiro veio do PIMAC ou de outros programas, mas você encontra também queixas sobre a falta de retorno, isso você fala, falta de feedback, né? O não saber como que o incentivo do PIMAC, ele acontece, né? A mudança na reorganização dos serviços. Então, aqui, onde? Em que circunstância? São nas menores, nas maiores, nas que são mais organizadas? Então, essa reclassificação ou mapeamento ajudaria, né? O protagonismo dos trabalhadores no PIMAC aqui, eu acho que não é unânime também, né? Entra na questão da motivação, né? Não foi uniforme, né? E você fala da capacidade de gestão, uma baixa capacidade de gestão. Sim, tem, mas você tem alguns casos também, né? Que houve uma gestão aí diferencial,
do PIMAC. A educação continuada, ela não foi fortalecida no PIMAC, mas há alguns casos em que ocorreu. Então, onde foi que ocorreu? Foi onde você tinha uma liderança mais interessada, foi em municípios pequenos, com liderança interessada e que precisa do recurso. Então, fazer essa mapeação. E isso vai contribuir para aumentar o nosso entendimento sobre o programa, né? Tá de parabéns a equipe aí toda, né? Esse projetão que está chegando aí quase no final, né? Lançando esses resultados aí muito ricos para o Brasil, né? E para a gente que é pesquisador, uma honra tá falando um pouco sobre eles. Muito obrigada. Fabiana, a gente te agradece muito e tua questão inicial, vou me colocar o lugar de debater, exatamente para isso que a gente estava propondo, a dialogar, mesmo que ainda com resultados preliminares. E do mesmo modo que ao longo dos momentos anteriores a gente tentou trazer pessoas que têm a experiência acadêmica, também pessoas que têm experiência em espaços de gestão. E aí, não por acaso, a gente fez uma composição que teve no primeiro encontro o Eudes, que pôde falar a partir do lugar, por mais que tenha circulado em outros espaços, de quem hoje está numa gestão estadual, no âmbito da Secretaria do Distrito Federal. A gente pôde contar com a presença da Alzira Jorge, que também já circulou em vários lugares, mas está numa gestão hospitalar, no segundo encontro. No terceiro encontro, a gente teve o Eider, que também tem uma trajetória por vários níveis do SUS, mas que teve um papel central na formulação do PEMAC, e a gente fecha entre as pessoas convidadas agora, nesse momento, passando a palavra para o Rodrigo, que da mesma forma já teve em diferentes espaços, mas tem um lugar de atuação intenso nos últimos anos nos municípios. E no momento que a gente está discutindo na pesquisa, né, como a compreensão das dinâmicas de implementação no nível local, no nível municipal, nas tensões postas e nas negociações postas entre trabalhador, gestor, controle social, podem impactar em mudanças, arranjos, formas mais potentes ou não de implementar modelagens, modalidades, arranjos no bloco regional. Contar com uma provocação que o Rodrigo pode trazer para a gente é um luxo. Então, Rodrigo, com a palavra, por favor, fique à vontade aí. Olá, bom dia, né? Já estou achando que é tarde, mas bom dia a todas, todos. É um prazer enorme, Luciano. Saudade da porra, tá? E assim, eu acho que nesse caso, assim, aí não é falsa modéstia, que é real. Eu acho nesse caso eu estou me beneficiando mais da minha participação aqui do que talvez o estudo se beneficiará da minha participação por alguns motivos. Eu sou absolutamente, embora tenha uma conexão, até pela minha geração, né? E minha trajetória, tem uma conexão, por óbvio, com toda a formulação de saúde coletiva, eu sou objetivamente um fazedor da política de saúde, né? Tem uma informação errada do Luciano, eu não terminei o mestrado, teve uma pandemia no meio do caminho, eu virei secretário de saúde, vou ter que reorganizar minha vida para seguir esse processo. E aí eu estou falando, e aí eu acho que é muito bom estar nesse processo por vários motivos, tanto pela minha experiência, é bom para mim, né? Tanto pela minha experiência concreta e objetiva ao longo do tempo, e eu dialoguei de várias maneiras, né? Dialoguei com o PEMAC como secretário municipal de saúde de Angra, saí do Ministério e fui para Angra. Dialoguei com o PEMAC também, trabalhando, assessorando o Eider no Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, embora nunca de forma muito próxima, né? Minhas tarefas acabaram sendo em outros arranjos da política nacional de atenção básica, então no Ministério da Saúde, quando a gente tinha tanta esperança e tanta vontade de fazer valer e reorganizar o sistema de saúde sobre vários aspectos. E mais do que isso, embora por não ser um pesquisador não esteja sistematizado, eu confesso, Luciano, que sempre tive incômodos com o PEMAC. Talvez pela minha trajetória, mesmo reconhecendo
o papel que o PEMAC tinha e a necessidade da gente interferir e modificar o modelo de cuidado e a forma de cuidar das equipes de atenção primária. Eu acho que, ao contrário, acho que tem vários motivos históricos sobre esse processo, mas queria ressaltar que a gente precisava avançar no enfrentamento dele. Eu acho que a trajetória da implantação da atenção primária, principalmente da saúde da família no Brasil, teve um impacto muito importante nessa implantação, uma visão, talvez porque no início foi relacionada a um certo pacote mínimo e uma certa lógica muito associada ao Banco Mundial, então, lá na década de 90, se você tem muito forte, muito presente em vários lugares e várias equipes de saúde da família, um componente hegemônico da vigilância em saúde. Quase como se... E aí, volta e meia, a gente ouve esse exemplo, que é o exemplo de que o enfermeira, um técnico de enfermagem, o próprio médico fala que aqui na saúde da família a gente faz prevenção, a gente não faz ações curativas. E, obviamente, após a implantação de vários dispositivos, esse processo se esvazia, mas você ainda vê no cotidiano, pelo menos eu vejo, empiricamente, uma presença importante. Eu estou falando isso porque eu acho que é necessário, e era necessário lá naquele momento, era necessário fazer um enfrentamento do ponto de vista de modelo e de prática concreta, deslocando a essa hegemonia para uma hegemonia onde, inclusive, se compreendesse uma não dicotomia entre curativo e preventivo e aonde conseguisse compreender o cuidado em saúde com a complexidade e com os dispositivos relacionados à atenção básica, não como o único dispositivo para cuidar da população, como era, de certa maneira, a proposta da cesta básica do Banco Mundial, mas como parte de uma rede de cuidados que tem como objetivo garantir universalidade e integralidade nas ações de saúde ao povo brasileiro. E esse movimento de 2003 para cá, né, 2003 a 2015, ele foi um movimento importante que precisa ser reconhecido. Acho que tem esse elemento. A minha implicância especial, ou o meu incômodo, especialmente com o PEMAC, e ele talvez tenha se radicalizado quando eu fui secretário de saúde em Angra dos Reis, passa por alguns elementos. E eu vou colocar aqui porque eu acho que, de certa maneira, a pesquisa aponta isso também. O vídeo do Rodrigo travou para vocês também? Alguém mais que foi minha internet? Não, travou. Eu estava escrevendo aqui, travou, Rodrigo. Acho que ele caiu. Travou na hora X. Está me ouvindo? Voltou, Rodrigo. Estava perguntando aqui se tinha sido eu que tinha caído ou você que tinha travado. Voltou. Voltou? Parei aonde? 5 segundos só. Pode... Bom, beleza. Não, então, eu falo isso porque eu não acho que o PEMAC ele tá isolado da política nacional de saúde e do esforço governamental de organizar isso, e, mais do que isso, ele não está afastado ou dissociado de uma estratégia que vai desde o ciclo do governo anterior, né, no governo Lula, e se intensifica, na minha opinião, tudo achismo, tá, gente? No governo seguinte, que é o governo onde o PEMAC opera, que é um processo de praticamente tutela. Isso e na minha avaliação, e tem cientistas políticos que falam disso, e pelo menos de algumas entrevistas, que isso foi uma opção do governo federal na relação federativa. Então, se de certa maneira teve-se um conjunto de investimentos, e teve muito investimento no município. Quando eu era secretário de saúde de Silva Jardim, para vocês terem uma ideia, 2009, 2010, o orçamento municipal dobrou com investimentos na área em geral, né, com investimentos em geral. Então, você tinha mais um
orçamento. Então, se você teve uma expansão importante, a modelagem escolhida das políticas, e aí eu estou falando das várias, desde as políticas do FNDE, de indução e qualificação da educação básica nos municípios, passando pelo Minha Casa Minha Vida, tinha um nível de normatividade e tinha muito pouco espaço para a criatividade municipal. Não à toa, salvo exceções que confirmam a regra, ao contrário do que acontece na década de 90 e iniciozinho dos anos 2000, onde vários municípios inovam do ponto de vista da política de saúde, é como se esse deslocamento criativo da política pública no Brasil, ele é deslocado todo para o governo federal e passa a ser induzido. Eu estou falando isso porque eu acho que quando a gente fala de analisar o PEMAC, a gente precisaria ou precisa avançar. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu sou presidente do COSEMES do Rio de Janeiro, talvez o único ou um dos poucos COSEMES que, desde 2018, está num enfrentamento muito importante com o CONASEMES, nas tentativas e com sucesso que o CONASEMES organizou e operou de mudança na PNAB. Primeiro na PNAB e agora, em 2019, com a mudança do financiamento. A gente tem demonstrado e tem feito uma resistência importante, demonstrado insuficiências do Previne Brasil sobre vários aspectos e tem lutado para fazer isso. Então, nesse sentido, pesquisas que apontam e debatem como era antes o financiamento da atenção básica, tanto seu componente de desempenho, mas aí eu queria ressaltar a importância da gente compreender o PEMAC. Isso era algo que sempre a gente debatia lá no Ministério da Saúde, que era a gente compreender o PEMAC não como um processo isolado, mas como um dos elementos que incluía nessa política nacional de atenção básica, incluiu mais médicos, que foi muito estruturante e decisivo na reorganização, e inclusive do mercado médico, né? Então presente no Brasil, o retrocesso que a gente já teve, uma forte expansão em investimento em infraestrutura, algo em torno de 5 bilhões de reais de investimento, o que fez o que abriu uma agenda muito positiva de discussões nos municípios e possibilidades de investimento e qualificação. A diversificação do financiamento e o reconhecimento de que saúde da família ou atenção primária ele não seria apenas garantido pelaquela equipe clássica, mas o reconhecimento através do financiamento de consultório na rua, equipes fluviais, outras possibilidades de equipes. Esse esforço ele foi um esforço que coloca esse conjunto dos elementos. Eu queria reforçar um elemento que eu acho que ele é decisivo, que é o elemento do financiamento per capita, o reforço do financiamento per capita no PAB fixo e a compreensão, inclusive, e a incorporação de um componente de equidade no PAB. Eu acho que tem um elemento que quando a gente debate o PEMAC, a gente precisa debater essa discussão. Tinha um outro elemento, e aí falando um pouco sobre essa pouca aposta na autonomia municipal, que de fato é loco regional, onde se opera, se garante ou se viola direitos à saúde. Em algum momento, quando a gente olha a política de financiamento e a proposta de governança do Ministério da Saúde, com o decreto 7158, e a proposta de implementação do COAP, que era um esforço de você organizar a partir de objetivos definidos, que era um esforço, inclusive, de fazer planejamento ascendente, de você organizar um processo de avaliação de necessidades, plano de investimento e debater o financiamento interfederativo da rede a partir de uma discussão de custo e, portanto, de repartição desse custo. Em algum momento, o Ministério da Saúde, em 2011,
11 deixa o COAP de lado, embora tenha feito debates e tal, mas, de fato, ele foi implantado em dois estados, Mato Grosso do Sul e Ceará, e ele passa a radicalizar um processo, embora as redes tenham elementos de construção loco-regionais, um processo de um nível de detalhamento muito importante. Eu acho que o PEMAC ele é produto deste processo, e mais do que isso, eu acho que valia a pena a gente olhar para a experiência do governo geral, compreendendo não só a política de saúde, mas compreendendo as escolhas que, desde 2003, passando por 2011 e até 2015, as escolhas que foram feitas por parte do então governo federal, no sentido, porque, na minha avaliação, tem uma proximidade muito importante sobre escolhas de como seria a relação federativa, né, e a construção de uma certa maioria política e manutenção dessa maioria política, e uma certa aposta e tem uma proximidade com o processo do PEMAC. Eu falo isso, gente, porque a gente precisa, quando pensa nos desafios que estão colocados para a gente a partir da necessária reconstrução democrática do Brasil, a gente não pode achar, e eu acho que a gente de vez em quando acha, que o então governo, que tinha inclusive o Mais Médico e o PEMAC sendo operado, ele foi derrotado de forma tão fragorosa apenas pelos seus acertos, e que a forma da governança federativa não tenha tido nada a ver com isso, ou as opções e escolhas de modelagem sobre isso. Então, nesse sentido, a gente entender quais são as relações, do ponto de vista de modelagem, entre as escolhas do macro do governo federal, que vem de 2003 e, de certa maneira, tem inflexões em 2011, pode ser um caminho também para a gente compreender, de certa maneira, quais foram os condicionantes e da onde foi, porque, obviamente, na hora de formulação de uma política, você precisa primeiro convencer a presidenta da República que essa política ela é uma política colocada. E teve um esforço, inclusive, de adequação e inflexões na construção de várias políticas, como é óbvio, a adequar um certo organização sobre esse processo. Eu acho que, nesse sentido, se eu posso fazer alguma contribuição, que eu realmente tenho sérias dúvidas se eu consigo, eu colocaria esse elemento, a gente tentar compreender um pouco melhor as correlações entre PEMAC e a Política Nacional de Atenção Básica, que, na minha avaliação, é o que precisa ser, inclusive, defendido e ter produção. Não dá, falando como absolutamente um agente político, não dá para ter só artigo defendendo essa excrescência que é o Previne Brasil e todos os seus problemas, inclusive de produção de iniquidade e de todo esse processo, o que ele aponta de caminhos, inclusive no sentido de desmonte de algumas conquistas importantes. Nossa, a gente precisa apontar também, além dos limites do Previne Brasil, que, pelo menos, a gente, e no âmbito do COSEMES e da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, tem apontado, inclusive no sentido de desfinanciar vários municípios, mas a gente apontar e construir também um processo, uma compreensão sobre a importância que teve o conjunto das apostas que foram apontadas como financiamento. Um outro incômodo que eu sempre tive no PEMAC, e aí, de novo, falando aqui, o secretário municipal de saúde, mais do que tudo, toda vez que a gente tenta fazer discussão, aí seja pelo parlamento, ou no exemplo dos agentes comunitários de saúde, inclusive, na minha opinião, é um exemplo disso. Mas eu acho que o PEMAC também, ele atrapalha ou ele tensiona por demais os municípios, talvez, inclusive, municípios que não estivessem preparados para sustentar esse processo, que é você misturar o que é relação federativa, ou seja, o que é processos de financiamento, de cofinanciamento, de repartição das responsabilidades de financiamento entre os entes federados, misturar isso com remuneração de trabalhadores que são contratados eminentemente por um dos entes, né? No caso, o ente municipal. Eu acho que isso
é um elemento que foi um processo que confundiu e teve, se a gente olhar, teve muita coisa boa acontecendo e, sim, induções de processo, porque é óbvio, um processo de avaliação potente e com um nível de investimento e, teoricamente, tecnicamente consistente, como era o PEMAC, ele vai induzir, sim, mudanças, mas também ele gerou um monte de esqueletos nos armários do ponto de vista das opções trabalhistas ou de construção da relação com o funcionalismo público nos municípios, mesmo que tenha sido uma preocupação do DAB disso não acontecer. A verdade é que quando você bota você avalia por equipe, não por município, e produz um processo de avaliação de desempenho, remunera diferenciado esse desempenho, é quase que automático que esse parte, pelo menos, dessa remuneração diferenciada vá para as equipes. E eu me pergunto de verdade na Federação Brasileira se é o Ministério que tem que fazer isso, entendeu? Se não é uma política de pessoal objetivamente com o município. Acho que essa é uma das questões também colocadas. O outro elemento é a quantidade de variáveis e indicadores avaliados e analisados. De novo, quando a gente olha para municípios menores, que são importantes, e um quantitativo importante, eu tenho minhas dúvidas se a gente, de fato, consegue, com o PEMAC, induzir capacidade gerencial dos municípios, ou se a gente não está, na verdade, substituindo eles em algumas funções. Eu acho que esse elemento, de certa maneira, em algumas coisas, a pesquisa, mesmo com dados preliminares, ela aponta por esse processo. No fim, agradecer muito a oportunidade, como eu falei, eu tenho minhas dúvidas se eu consigo contribuir com o estudo, mas acho que esse estudo e outros que virão, e aí eu queria de verdade agradecer, mas festejar o esforço que vocês vêm fazendo desse estudo, porque eu acho que a gente precisa de verdade fazer uma avaliação crítica sobre os anos de implementação da política de saúde e as escolhas que fizemos enquanto agentes políticos e sociais ao longo desse período, porque, por mais que o Brasil não seja o mesmo de 2015, eu acho que a gente tem uma tarefa e a gente precisa aprender de verdade com os erros e a gente precisa olhar de forma muito crítica sobre as opções construídas ao longo desse período. E eu não acho que são opções que foram dadas apenas, nunca são apenas no setor saúde, mas são também opções gerais de um certo campo político e social que construiu esse processo. Então, assim, desculpa se eu não consegui entrar no detalhe, de fato eu não sou um especialista, mas segue aqui um conjunto de, talvez, palpites de um fazedor da política e de alguém que opera, de certa maneira, e tenta operar o cotidiano desse processo. De novo, muito obrigado e parabéns pelo estudo e pela pertinência dele. Rodrigo, sua expertise é exatamente o que a gente gostaria de ver enquanto provocação. Não por acaso, como eu disse, a gente teve a possibilidade de dialogar de maneira muito diferente, intensa e complementar com colegas que estão em sessões muito ricas. A gente tem aí pouco mais de 15 minutos até dar o horário pactuado do encerramento de meio-dia, e aí eu peço para a Helena e Josefine poderem debater a partir das colocações, né? Tanto o Rodrigo, embora diga que não trouxe considerações relevantes, acho que colocou com muita centralidade a necessidade da gente ver sempre o PEMAC como parte de um conjunto de ações, como parte de um conjunto de políticas, e os dilemas e tensões são postos por esse conjunto de aspectos para pensar o futuro, mais do que olhar o que foi feito, é olhar para ver que desafios a gente tem hoje, postos ainda e ainda mais intensos diante da situação extremamente grave e trágica que a gente vive no país, na saúde e especificamente na atenção básica também, né? Então, tem alguns aspectos que já foram colocados aí, tanto na fala da Fabiana como na fala do Rodrigo, que eu chamo de volta, então, a Helena para ver quais considerações ela gostaria de fazer, dialogar, para a gente ir para a fala final da Josefine e encerrar essa atividade. Helena? Ok, agradeço muito as Viva, Helena, a perguntas. gente não está te vendo, se você puder abrir.
Perdão. Agradeço muito, né, as provocações, questionamentos feitos pela Fabiana, a exposição, né, acho que do contexto macro, né, aqui trazido por Rodrigo, acho que muito, muito importante. Quando a gente faz, né, um estudo de avaliação realística, né, o contexto local e o contexto maior, né, ele está junto e a gente precisa analisar à luz desses contextos, né? Então, acho que Rodrigo colocou muitas questões aqui, né? Acho que, a começar, eu me lembro de uma discussão, né, do PEMAC sendo discutido com a Dilma, né? A Dilma queria alguma coisa que me disse qualidade, né? Então, veio aí o PEMAC. Então, assim, né, tem contextos aí amplos, né, que foram reais. E acho que acho que na política, né, aquilo que é possível, né? Então acho que como gestores do SUS, como militantes do SUS, eu acho que a gente sempre chega na negociação daquilo que é possível, né? Então acho que o PEMAC ele nasceu assim, né? Mais marcado por esses pontos aí. Aí, Fabiana, você colocou a questão dos trabalhadores, né? O envolvimento dos trabalhadores, a participação dos trabalhadores. No início, né, foi muito importante. Acho que eles conseguiram uma coisa muito importante, considerando o modus operandi da gestão municipal e da cultura, né, que ainda é uma cultura muito centralizadora. Então, nesse sentido, no início, eu acho que eles conseguiram, sim, um avanço nunca antes visto, né? Acho que a organização aí dos agentes comunitários, a organização dos enfermeiros, acho que foi bastante importante. E a sua pergunta, né? Eles continuaram, né? Deveriam ter continuado com esse mesmo protagonismo. Não se percebeu isso, né? Não se percebeu, acho que foi só no início. Quando você fala da motivação, né, dos trabalhadores, é uma motivação extrínseca, né? A Bergamini, Coda, esses autores, né? Majoritariamente, o que prevaleceu foi uma extrínseco. Em alguns municípios, né, com boas lideranças, uma motivação intrínseca, até Alagoinha, né, foi um dos municípios que nem pagou, mas observou-se uma motivação intrínseca. Então, a liderança muito importante, né? Mas assim como colocou o Rodrigo, né, então, um programa que vem, acho que deu até uma discussão muito grande no nosso grupo, né, de se é top-down, não é top-down. Para mim, ao meu modo de ver, né, tem um mecanismo aí top-down, sim, né, ele vem de cima para baixo e ele tem coisas positivas, mas também gera um monte de problemas nos municípios, né? Nos municípios aí, acho que de todos os portes, mas particularmente aqueles que têm uma menor capacidade pelas suas condições, que são a maioria dos municípios brasileiros, né? Mas também acho que a gente não pode jogar o bebê com a água junto. Eu acho que foi um programa, sim, de qualidade. Durante 10 anos, né, uma negociação aí dura, eu conheço as pessoas, né, o Eudes, o Alan, né, que trabalharam aí, o próprio Luciano, né, Luciano, nessa manutenção aí desse. Não é fácil, né, manter um programa de tamanha envergadura durante 10 anos. Acho que isso foi realmente uma conquista muito importante, trouxe sim mudança de processos. Agora, a avaliação externa, com 100 e tantos indicadores, isso não existe em lugar nenhum, em modelo de P4P, lugar nenhum do mundo, né? E como que... isso foi uma carga para os trabalhadores, foi uma carga para os gestores, os supervisores, né? Os apoiadores não deram conta disso, não, né? Acho que foi realmente um processo difícil. Mas nós não podemos descartar que o PEMAC, em sinergia com outros programas, ele alavancou mudança no processo. A qualidade ela foi, sim, destacado nesses 10 anos. Foi um processo gradativo, mas muito da reorganização processual, né, que tem sido colocado pela literatura para atenção básica, o PEMAC de processo, por caminhos tortos, talvez, mas eu acho que ele deu conta de fazer.
Mas o Rodrigo colocou uma outra questão, né? Nós chegamos na clínica, nós não chegamos na clínica. O que o P4P normalmente trabalha, né, com melhorias aí em resultados clínicos, não foi o nosso desenho de PEBAC no Brasil, né? Bom, então é isso que eu tenho para dizer. Acho que foi sim um programa importante, mas os outros programas, né, o Mais Médico, Requalifica o BS, foram programas bem importantes. Mas o PEMAC, ele carregou e deu um certo arcabouço para essas mudanças. Então, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada. Josephine, do you want to comment anything about the debaters' speeches? Thank you, Luciano. Just very briefly, I mean, first of all, thanks very much for the really thoughtful reflections from both speakers and the helpful suggestions from Fabiana regarding the study. I mean, I just wanted to clarify on one point. So with the design analysis that I presented, the objective was really just to describe the design variations across the municipalities, so really a descriptive piece, as well as to document the adaptations that were made and the reasons for these. I think your point, Fabiana, about doing sort of a more quantitative analysis is a really good one. And actually, Tim and Everton have been leading analysis on a much larger sample of municipalities around the country, looking at how the design at the municipality level is associated with performance outcomes, and also looking at the municipal characteristics associated with different design features. So that's, you know, an important complementary study alongside this more qualitative and descriptive piece. But certainly all your suggestions are really helpful and valuable, and we will take them on board as we move forward with finalizing this work. So thanks very much. Okay, thank you, Jo. Então, não tendo mais questões ou aspectos para colocar, eu queria passar para a Fabiana e Rodrigo se despedirem aí, para a gente poder finalizar essa atividade, só para fazer alguma consideração final, caso queiram. Agradecer muito o espaço e esse aprendizado que eu tive, inclusive, aqui. Eu acho muito bom saber que tem vida e debate concreto sobre as políticas de saúde. Então, assim, deixar a Secretaria de Saúde de Niterói e o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro também absolutamente à disposição para esse processo de análise e construção e organização de um processo que eu acho que vai ser muito importante de reconstrução do nosso país. Eu acho que passa muito por olhar para o passado também e avaliar criticamente ele. Eu acho que essa pesquisa, nesse sentido, é já um grande ganho. Então é isso, estamos às ordens. Eu quero parabenizar mais uma vez, né, a equipe aí por todo o trabalho árduo, a análise qualitativa aí, né, que leva tanto tempo, né, para coletar os dados e depois se debruçar sobre eles. E eu fico muito feliz, né, de ver esses resultados aí saindo. Durante um tempo, mais por início, no PEMAC, eu me sentia assim, muito sozinha. O Luciano sabe disso, e o Merri, né? Fazendo o tipo de análise que eu fazia, e o Luciano e o Merri também, olhando mais para a política, para o processo, e com a enxurrada que tinha de análises quantitativas, né? Então, quando eu vejo essas análises lindas, maravilhosas, brotando aí, isso me alegra muito. E poder contribuir um pouco, né, sobre o que eu já entendo, um pouquinho do processo, é muito gratificante, né? A gente se sente útil aí. Então, eu parabenizo a equipe e agradeço muito para estar aí participando desse momento, né? Que é um momento muito importante aí para vocês, eu creio. Eu tenho que fazer uma coisa, Fabiana. Desculpa te interromper, que eu esqueci. Eu fui acionado pela produção aqui. Ah!
esqueci de fazer um pedido no início da atividade, vou fazer no final, que é da gente usar a gravação desse debate para divulgar no YouTube. Eu falei no começo que a gente estava gravando, expliquei que a gente ia colocar, mas preciso pedir formalmente a autorização de vocês para a gente divulgar a gravação para que outras pessoas possam acompanhar, assistir o debate. Tá, eu formalmente autorizo. Autorizo também, formalmente. Obrigado, porque as outras pessoas são da pesquisa, mas vocês são pessoas convidadas especialmente para hoje, né? E com isso, gente, então, eu queria agradecer muito, não só a presença de Fabiana e Rodrigo, que estão aqui hoje, mas como é o quarto desse ciclo de atividades que a gente encerra hoje, também agradecer nesse momento ao Luiz Facchini, ao Eudes, que tiveram com a gente no primeiro debate, agradecer a Claunara Mendonça e a Alzira Jorge, que tiveram com a gente no segundo debate, agradecer a Liz Giovanella e o Eider Pinto, que tiveram com a gente no terceiro debate, e finalizando hoje com Rodrigo e Fabiana, a gente conseguiu não só trazer à tona uma parte da discussão que por dentro da pesquisa a gente se propôs a desenvolver, mas ampliar a interlocução com pessoas que não estão no nosso grupo e compartilhar por meio dessas gravações com outras que podem estar interessadas em estar seguindo nessa reflexão. Embora o PEMAC, enquanto programa, tenha sido descontinuado a partir de 2019, as mudanças no financiamento da atenção básica que estão ocorrendo agora demandam que a gente reflita intensamente o que tem sido feito nos últimos anos para ajudar a iluminar novas possibilidades, tanto na conjuntura atual, como, de preferência, numa situação mais favorável a partir de janeiro de 2023. Esperemos que a gente tenha mudanças nos rumos políticos do que tem acontecido na política de saúde do nosso Brasil e na política mais geral, mas também agradecer a mais 2 outros grupos de pessoas. Um que, em vários momentos, hoje teve mais tímido, que foram pessoas que participaram simultaneamente dessas atividades e que puderam, no chat, tá contribuindo intensamente com o debate, pessoas que estiveram diretamente envolvidas com a implementação do PEMAC nos diferentes níveis de gestão, com muita qualidade, pesquisadoras e pesquisadores também envolvidos, e especialmente a Josefine, Tim, Roxane, que são os parceiros prioritários nossos, entre outros, mas que diretamente participaram dessas atividades de debate, representando as instituições parceiras do Reino Unido, especificamente hoje Helena, Everton, Letícia, Juliana, Adriana, Garibaldi, que tiveram nas apresentações e nas mediações das atividades desde o primeiro momento, e falar da felicidade de estar com vocês construindo esse projeto. Acho que é extremamente importante a gente ter conseguido, ao longo desses anos, estar próximo de finalizar nos próximos meses, mas a gente ter conseguido se propor e alcançado mais do que uma discussão acadêmica de qualidade, uma discussão comprometida com essa interlocução entre academia, serviço, gestores, trabalhadores que estão envolvidos, tanto na produção em si, como, entre outras coisas, por meio desse ciclo. Acho que a gente, disponibilizando também no YouTube, permite a interlocução futura com eventuais pessoas que venham acompanhar e que podem estar interessados em estar mantendo essa conversa com a gente e com as pessoas participantes que puderam abrilhantar esse espaço. Acho que é isso. Finaliza aí, não sei se o Everton também quer fazer alguma fala em termos de coordenação do projeto para poder encerrar esse ciclo de debates como um todo. Só agradecer mesmo os nossos debatedores, a qualidade e esse feedback que eles trouxeram, né? Muitos desses artigos estão ainda sendo construídos, então, com certeza, a gente já vai ajustar as nossas escritas a esses comentários que nós recebemos. Então, a gente é muito grato e também queria agradecer muito a nossa equipe que trabalhou aí durante 3 anos, os nossos parceiros internacionais. Thank you, Joe. Thank you, Tim, Nasser, and Roxane, and Loviday, for the wonderful time that you share experience and also a lot of knowledge about PMAC.
muito obrigado. E o nosso grande grupo brasileiro, que a gente, esse edital, ele foi um edital de 3 coordenações, de 3 FAPs diferentes aqui. Então, a gente teve o grupo da Paraíba, o Luciano, a Juliana, o Andrezinho, que nos ajudou muito nesse recorte dos municípios. Andrezinho é o famoso André Bonifácio, que nos ajudou bastante. Ao grupo de Pernambuco, né, do Garibaldi, da Adriana, da Keila e do Francisco também, que nos ajudou bastante. O Chico também nos ajudou muito no recorte dos municípios. Ao grupo aqui de Brasília, né, composto por mim, para Helena, pelo Jorge Barreto, que hoje ele não pôde estar aqui, mas está nos ajudando muito, e dos outros que também compõem aqui o grupo de Brasília, a Letícia Russo e o Ayrton Stein, do Rio Grande do Sul, que nos ajudou desde o início da composição do nosso projeto. Então, muito, muito, muito obrigado a todos por essa divisão de experiências ao longo desses 3 anos. Volto para o Luciano. Isso, então, Tim, encerra a gravação. Tim, can you finish the recording? Thank you. Thank Very good. you.